Aventuras de uma jornada chamada maternidade. Somos convidadas a embarcarmos em uma jornada sem rumo definido, com corações repletos de sonhos e esperanças, ansiosas por descobrir as maravilhas desse novo mundo que se apresenta diante de nós. É uma jornada repleta de altos e baixos, onde alegrias se entrelaçam com as tristezas, as risadas em conjunto com as lágrimas, e os momentos de triunfo se misturam com os desafios imensuráveis. Nós nos encontramos navegando em mares desconhecidos, porém navegando com muita coragem, mesmo quando as ondas das incertezas ameaçam nos engolir. Na maternidade, somos confrontadas com nossa própria vulnerabilidade, nossos medos mais profundos e nossas inseguranças mais delicadas. Nos momentos de fraqueza, descobrimos uma força que não sabíamos que possuíamos, uma determinação inabalável que nos impulsiona adiante, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Cada dia é uma nova página em nosso livro da vida, escrita com as tintas vibrantes da nossa jornada materna. Encontramos beleza nos momentos mais simples, na risada dos nossos filhos, no toque de suas mãos pequeninas, na pureza do sorriso inocente. E mesmo quando o cansaço nos consome e as noites sem dormir nos deixam exaustas, encontramos uma nova profundidade de amor que nos sustenta, nos nutre e nos fortalece. Não há mapa para essa jornada, nenhum guia para nos mostrar o caminho certo, mas seguimos em frente, guiados pela força que pulsa dentro de nós, confiante que estamos exatamente onde devemos estar, mesmo nos momentos mais desafiadores. E ao olharmos para trás, para o que éramos antes de nos tornarmos mães, percebemos que já não somos mais as mesmas. Somos transformadas pela jornada, enriquecidas pelas experiências. E apesar de todas as dificuldades, não trocaríamos um segundo desse caminho por nada neste mundo. Pois na maternidade, descobrimos o verdadeiro significado do amor incondicional, da dedicação inabalável e da beleza indescritível de criar uma vida. E assim, continuamos nossa jornada, com corações abertos, mentes receptivas e mãos dadas com nossos filhos, prontos para enfrentar o que o futuro nos reserva, sabendo que nunca estaremos sozinhas, pois o amor de uma mãe é eterno e infinito. Seja bem-vinda ao Maio Mulher e hoje falaremos sobre as aventuras da jornada chamada maternidade. Sejam muito bem-vindas ao Maio Mulher. Que alegria! Chegou esse momento tão aguardado, tão esperado por todas nós. E graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos juntas aqui, para falarmos de temas tão relevantes, tão importantes e que tem abençoado a vida de muitas mulheres. E hoje será muito especial, porque temos um tema muito relevante: as aventuras da jornada chamada maternidade. Muito obrigada por você nos permitir ter acesso à sua vida, à sua casa nesse momento. E já te convido para você, nesse momento, enviar esse link para uma amiga, para uma parente, uma conhecida, uma colega de trabalho. Envie esse link e deixe Deus usar a sua vida para abençoar mais uma mulher. Amém? Que noite especial! Você não tem ideia como está o nosso coração. Esse mês de maio está repleto de atividades devocionais, palavras, teremos vigília e teremos aqui um momento muito especial para fechar todo esse mês de maio. Não fique de fora. E para essa noite, nós temos aqui
convidadas mais do que especial. Nós temos aqui hoje Diana. Boa noite, Diana. Boa noite. Como que está o coração? Muito feliz. Vivendo essa aventura da maternidade. Que lindo. É excepcional. Graças a Deus. Temos aqui a Nívia. Boa noite, Nívia. Boa noite. Como você está? Estou muito bem e grata pela oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês. Ah, que linda. E aqui a Kissila. Boa noite, Kissila. Boa noite. Como que tá o coração? Acelerado. Estão aqui, gente. Olha que lindas. Vieram aí as mulheres todas lindas, maravilhosas, para esse momento tão lindo, para falarmos sobre essas aventuras da jornada chamada maternidade. Nós sabemos que nós somos cheias de defeitos, falhas, imperfeições. Mas mesmo assim, Deus nos escolheu para esse lindo propósito, chamado maternidade. E eu digo que é uma graça tão linda de Deus, porque é a junção do Criador com a sua criatura para gerar um outro ser. E para quem estudou o nosso projeto Eva, que nós tivemos aqui, que tivemos estudando sobre a jornada, sobre a vida, sobre a maternidade de Eva, nós vimos muito esse impacto, o quanto desde o princípio da criação o diabo lutou tanto contra a vida da mulher. E por que até hoje essa batalha continua? Eu digo que desde o começo da criação já havia uma palavra liberada. E essa palavra era: do ventre dessa mulher, ou da semente dessa mulher, nascerá um que irá esmagar a cabeça do inimigo. Então, se nós pararmos para pensar, cada criança que nasce é um confronto direto para o inferno. Cada criança que nasce é como se fosse uma validação de que o inferno é fracassado. Então, cada criança que nasce, a exemplo de Jesus, é um testemunho vivo que uma criança nasceu um dia, como essa está nascendo. E é a certificação de que o inferno foi derrotado mais uma vez. Então, para quem estudou lá atrás a jornada do Projeto Eva, lembra o quanto isso é marcante na vida de uma mulher. E para esse momento tão especial para falar sobre maternidade, nós sempre gostamos nesse Maio Mulher, trazer mulheres do nosso cotidiano, mulheres do dia a dia, que estão aqui todos os domingos servindo na igreja. Então esse é o momento de conhecermos um pouco mais a história, suas experiências, a profissão de cada uma. E conforme essas histórias vão sendo contadas, além do testemunho, vai também criando uma conexão com a pessoa. O quanto essa história vai se identificando com fases da minha vida ou do momento atual que eu estou passando, né? Então, para começarmos hoje aqui conversando, eu vou começar com a Diana. Diana, você sempre sonhou em ser mãe? Sempre sonhei, mas pelo fato da gente crescer e aprender que você tem que ser mãe, né? Quando eu era bem nova, eu sempre falava, mas se eu for mãe, se Deus quiser, eu vou ter um menino. E veio um menino. Eu sempre achava que era mais fácil de cuidar de menino, né? Não é bem assim não, viu? Na vida real. Mas, na verdade, sempre sonhei. Mas eu não esperava ter que esperar tanto tempo. A vida foi me levando assim, com as oportunidades. Viajei muito, ser filha de militar, trocava de cidade sempre. Com isso, fui me envolvendo com trabalhos, estudos. Quando realmente acordei, quando eu
de fato estava pronta, eu já estava com 40 anos de idade. Então, eu sou uma mãe aos 40 anos, né? Agora, com 43, eu tive meu primeiro filho. E eu falo, meu Deus, passei tantos anos, por que não ter tido antes? Mas, ao mesmo tempo, eu falo, mas a maturidade que eu tenho hoje, realmente valeu a pena esperar. Exatamente isso. Que lindo. Nós sabemos que entre o sonho, a trajetória e a realização desse momento chamado maternidade, vem também muitas surpresas, sustos, emoções. Eu vou perguntar para Nívia, em que momento você percebeu que você estava pronta para a maternidade e se você teve que vencer algum trauma, superar algumas dores, algumas coisas que você trazia já no seu coração? Então, na verdade, eu nunca pensei em ser mãe. Eu sou enfermeira de formação, sempre cuidei de pessoas e sempre sonhei em trabalhar com maternidade, cuidar de mulheres, ter contato com bebês. Mas eu nunca tive esse desejo de carregar o meu próprio filho. E eu acredito que isso seja por conta da minha infância. Eu cresci sem pai, em parte sem a minha mãe, fui criada pela minha avó, que fez um trabalho excelente. Hoje, como mulher e mãe, eu reconheço isso, mas foi um longo caminho. Então, eu recebi uma palavra do Senhor que eu geraria um filho. E a minha primeira reação foi assustadora. Eu não estava preparada, eu não tinha o desejo. E na minha cabeça, Deus tinha plantado uma semente naquele dia no meu útero. Então eu tive que processar essa informação. Eu fui para casa e orei muito ao Senhor e decidi obedecer. E eu disse para Deus, nunca tive o desejo, mas melhor do que eu, o Senhor conhece o ontem, o hoje e amanhã. Então, se o Senhor vai plantar essa semente, que naquele momento eu já entendi que não seria naquele dia, o Senhor coloque esse desejo então no meu coração. E foi um certo período, e então eu decidi que era a hora. Foi quando eu parei de tomar o medicamento, o anticoncepcional. Mas aí o meu coração já estava curado, já tinha recebido aquele presente que Deus estava preparando para mim. E é tão importante essa fala da Nívia, porque assim, às vezes a pessoa vai para a maternidade pela pressão. Pressão de amigos, de familiares. E a pessoa não está pronta para aquele momento porque tem muitas questões dentro dele que não foram resolvidas. E na fala dela, ela coloca isso, né? Tem coisas que eu olho para minha avó e eu vejo hoje com outros olhos. Por quê? Tudo isso se resolveu aqui dentro, né? Então, muitas mulheres, às vezes, por essa pressão, não se resolveu os seus traumas, suas memórias, suas lembranças. E quando tem um filho, inconscientemente começa a fazer essa transferência até mesmo de cobranças para a vida do filho também, né? Então, muito bem colocado o seu ponto aí. Obrigado por esclarecer. Lindo. Gente, e a história da Kissila? Eu confesso que eu não tinha visto ainda pessoalmente. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para a Kissila é: da sua última gestação, seu último filho, quanto tempo você teve para se preparar para essa maternidade? 0 minutos. O único tempo que eu tive para ir para o hospital foi de pegar uma bolsa, colocar o passaporte e o cartão de plano de saúde só. Nós sabemos que a mulher tem todo um preparo, seja ela emocional, físico, né? A enfermeira ali pode dizer, tem umas que começam a fazer suplementação, né? Agora, no caso da Kissila, ela não teve tempo para todo esse preparo. E até um perigo, né, Lívia? Não ter esse preparo e esse acompanhamento. Fala aí. Com certeza. Ela contou um pouquinho com a sorte, né? E com o cuidado de Deus.
Eu acredito nisso, que Deus preparou o filho para você. É uma menina, né? Nós sabemos. Mas com certeza, quando alguém planeja engravidar, a gente sempre fala da importância de fazer um planejamento até mesmo antes, né? Então, realmente tomar as vitaminas, fazer todos os exames, verificar se a saúde está ok, né? Os hormônios influenciam muito no crescimento, principalmente no primeiro trimestre, né, de gestação. Então, é necessário fazer vários exames logo no início, né? Ultrassom, enfim, diversos exames. E se preparar, né? Muitas pessoas não fazem essa preparação, né, antes de engravidar, mas a partir do momento que você descobre, que você pega um positivo ali, você vai na farmácia, compra, né, tem os primeiros sinais ali de uma possível gestação, o ideal é que você comece o seu pré-natal com um profissional, né, que pode ser um médico ou uma parteira, para fazer esse acompanhamento, né, durante a sua gestação. Mas nos conta como que foi? Ela nasceu saudável? Nasceu perfeita. Tá linda e maravilhosa, correndo aí. Sua bênção. Nós sabemos que tem, além desse preparo físico, emocional, toda essa parte que a Nívia esclareceu ali, a história da Nívia se entrelaça um pouco com a história da Diana, que ela vai compartilhar aqui também daqui a pouco, por ser uma doula. Depois ela vai falar um pouco mais sobre o que significa, né, e como é esse acompanhamento de uma doula. E ela também acompanhou a Diana nessa segunda gestação. Mas, Diana, eu quero que você fale um pouco desse momento em que você viveu. Da alegria de saber dessa primeira gestação que você teve. E, de repente, no dia que era para você estar celebrando o seu aniversário, você teve nesse dia a notícia de um aborto. E eu lembro que você comentou muito o quanto Deus foi ministrando no seu coração, o quanto Deus foi trabalhando, você sozinha no seu particular com Deus. Fala um pouco desse momento para nós. Foi assim, ao mesmo tempo traumatizante, mas ao mesmo tempo curador. Aquele momento quando eu estava no hospital, né, sentindo muitas dores, né? E, de fato, quando fizeram ultrassom e falaram, mãe, sinto muito, não tem mais nenhum feto aqui e realmente, provavelmente você teve um aborto. Eu queria entender o porquê, né? Eu ficava assim, será? Vocês têm certeza? Porque já houve milagres. Eu tenho uma amiga que falou que não tinha feto e o feto tá andando ali, né? A Linda já tá com 3 aninhos. Aí eu fiquei, mas vocês têm certeza? Aí, na hora, assim, eu fiquei tão decepcionada, né? Mas sentindo a dor, queriam, de fato, assim, me dar um comprimido para limpar já o útero, né? E aquele receio. Mas se tiver, ainda a fé foi tão forte na minha vida naquele momento. Eu falei assim, eu não posso duvidar. Até minha avó já viveu esse momento que para ela achou que ela tinha perdido. Meu tio tá até aí, até hoje, já quase com seus 60 anos. Eu falei, existem milagres, né? Aí eu não aceitei na hora, né, de concluir. Falei, não, meu corpo vai expelir. Se realmente não tem, ele vai expelir sozinho. Aí, naquele momento tão frustrada, de muita dor, muito grito, né? Eu tentando assimilar tudo aquilo. Cheguei em casa, 2 dias depois, de fato, realmente completou todo o aborto espontâneo, né? Expeli o saco gestacional. De fato, ali foi aquele alívio. A sensação mesmo que foi o parto normal. É impressionante como a dor sai na hora. Fiquei durante 5 dias com dores, não tomei nenhum medicamento. A única coisa que me deram foi ibuprofen, né? No dia, que não passa a dor. Fiquei aguentando aquela dor, conservando aquela fé. Falei, não, Deus pode fazer milagre, Ele pode estar aqui, o bebê ainda deve estar aqui. Mas realmente foi da vontade de Deus. E depois, durante aquela semana, daquela frustração, eu querendo entender, mas Senhor, foi meu primeiro, o Senhor prometeu, eu tenho uma promessa, né, que realmente o Senhor vai me dar um filho. Se não é esse tempo, eu até entendo, mas o porquê passar isso, porquê passar essa dor? Naquela semana, deu quase uma semana certinho, eu estava dormindo, né? Eu acordei com uma voz falando assim para mim, fortemente, Diana, você precisa entender que às vezes no meu reino precisa acontecer o aborto espontâneo. Eu levei um susto tão grande porque naquele momento,
a gente estava vivendo uma nova fase na igreja, né? Falei, gente, a gente está crescendo ali na igreja da Abba Church, né? E novas pessoas vindo, a gente estava iniciando, era o ano da expansão. Exatamente, o ano da expansão. Eu falei, nossa, é o ano da expansão. Por quê? O que vai acontecer? O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Às vezes é necessário, às vezes muitas pessoas, isso que ele falava para mim, com a minha experiência de dor, de estar perdendo o meu filho, o Espírito Santo falava assim, às vezes é o que eu sinto. Às vezes é o que eu sinto, às vezes eu preciso deixar acontecer o aborto espontâneo no meu reino, porque às vezes tem filhos que estão com DNA danificado e ele não se adequa exatamente a um corpo, né? O corpo ele acaba expelindo naturalmente, porque às vezes há uma visão, há alguma uma missão que aquela igreja tem e aquele filho não tem o DNA realmente adequado para viver naquele corpo. Não que ele não faça parte do reino de Deus, mas para aquele propósito, para aquela missão, foi o que o Espírito Santo falou para mim naquele momento. Foi muito impactante, que através da perda de um filho, o Espírito Santo estava ministrando o que a gente estava vivenciando na nossa igreja naquele momento. Eu lembro que eu chorava, tremia, eu contava para minha mãe, estava no dia em casa, ela começou a falar em outras línguas, assim, foi um poder do Espírito Santo da minha casa, eu falando em línguas, falei, mãe, o Espírito Santo está nessa casa, ele está dizendo isso, eu preciso contar para meus pastores. E como que eu vou contar isso para ele? Como que eu vou falar isso para ele, para os nossos pastores, que o Espírito Santo está falando isso para mim, Deus estava falando isso para mim. Diana, é o ano da expansão, mas muitos vão sair. Muitos não vão se adequar com a missão e com esse reino que eu tenho preparado para a Abba Church. Liguei na hora para o pastor. Falei, pastor, está acontecendo algo e vai acontecer algo e se prepare. Eu lembro que acho que ele estava até dirigindo, ele parou para mandar um áudio para mim. Diana, é muito forte o que você está falando, até você também falou no áudio para mim. Eu falei assim, se preparem, porque o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, esse ano de expansão vai ter muitas mudanças na nossa casa, na casa Abba Church. E aí eu falei para eles, comuniquei, de fato foi acontecendo, né? Tantas coisas foi acontecendo, filhos que a gente esperava que ia crescer junto com a gente aqui, não se adequou, onde foram saindo, foram vendo outro tipo, né, de igreja. Eu falei, Senhor, mas não significa que não é filho, mas é necessário, o DNA está vinculado ao corpo, porque se não se adequa, realmente o aborto espontâneo acontece no reino de Deus. Muito forte, foi muito forte essa experiência, porque eu lembro que à tarde, quando a Diana voltou do hospital, a família estava ali reunida, né? Era um momento de comemoração, era aniversário, né? E a minha oração era que o Senhor guardasse a mente e o coração. Que aquele momento não ficasse como um momento traumático, mas que ficasse memórias de uma visitação sobrenatural de Deus. Então, o Espírito Santo sabe como agir com cada uma de nós, ele sabe como tratar, como falar, a forma de cuidar de cada filha, né? E para cada uma, Deus sabe exatamente onde vai tocar, de que forma Ele vai falar, onde estão as nossas dores, as nossas sensibilidades. Nosso Deus é lindo demais. É verdade. Eu lembro que, como a minha família, nós temos uma promessa, né, de realmente ter o primeiro filho e o primeiro neto. Então, assim, eu sou a filha mais velha, né? Então, eu me envolvi muito com trabalho e estudos, né? E até que realmente falei assim, chegou a hora agora de casar, construir uma família, né? Me envolvi muito também na igreja, tive uma juventude excelente, viajei muito de conferência, participando de tudo que eu podia nas igrejas. E nada de encontrar o meu varão. Foi encontrá-lo na América, inclusive era meu vizinho lá no Brasil. Eu nunca encontrei ele lá. Morava na rua de trás da minha casa. Eu fico construindo toda essa trajetória de ver, no dia que eu estava perdendo o bebê,
também Deus estava trabalhando na família, sabe? Porque foi uma frustração para a família toda. Quando eu anunciei que eu estava grávida, eu precisava ver a alegria do meu pai, da minha mãe. Meu Deus, eu vou ter neto ou neta, né? A minha irmã, você tia. Aquilo ali veio sobre a casa, assim, uma sensação de luto, sabe? Todo mundo ficou tão arrasado. Ficamos dias, assim, quase comíamos um do lado do outro, assim, quieto, vivenciando aquele luto. Foi uma coisa muito estranha, mas ao mesmo tempo mantendo a fé. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E foi o que confortava o coração da família toda, porque aquele dia eu não estava sozinha. Meus pais estavam aqui na América, né? E foi quando eu contei, fiz a surpresa para eles lá em casa, contando que eu estava grávida. Então, assim, foi muito frustrante, mas ao mesmo tempo a gente experimentou o Espírito como consolador. Yes. Foi emocionante. Yes. E às vezes a gente fala sobre isso, ela comentou o Espírito Santo Consolador. E a gente às vezes fala sobre o Espírito Santo Consolador, mas esquece que nós só vamos entender o que isso significa no momento da dor. E nós queremos ter a experiência do consolador, do amigo fiel, do companheiro. Imagino que vai ser em dia de festa, de celebração. Não, é nos momentos de dor, de solidão, de angústia, que isso vai ganhar significado na nossa vida, né? Nívia, me fala um pouco desse seu trabalho como doula. O que isso significa na prática, qual que é a duração desse acompanhamento? Explica aí hoje para essas mulheres que ainda não sabem o que significa na prática. Olha, seria muito simples, né, falar uma frase. Mas assim, a doula, ela é uma mulher que acolhe, é uma mulher que está perto de outra mulher nesse período gestacional, parto e pós-parto. E ela é um suporte emocional, né, físico durante o parto. Mas eu gosto de enfatizar principalmente o nosso papel como doula é de trazer informação atualizada e de qualidade, porque muitas pessoas têm como base o conhecimento que adquiriu da mãe, da avó, que teve parto há 30, 40, 50 anos atrás. E hoje a medicina já está avançada, nós temos, né, vários casos de evidências mesmo, de práticas que se atualizaram e mudaram, né? Então, hoje é possível que a mulher tenha uma experiência positiva no parto dela. E nós, como doulas, passamos esse período com essa mulher e trazemos essas informações desde a gestação, o que esperar numa gestação, a cada trimestre, o que esperar, né? Como se preparar para o parto, entendendo o que é uma fisiologia do parto, o que acontece, o que é uma contração, como que funciona a dor da contração. A gente informa também qual a melhor hora de ir para a maternidade, qual o sinal que o meu corpo vai manifestar para eu ficar em alerta. E a doula, ela fica, né, fazendo esse acompanhamento de forma online, presencial, esse suporte por telefone. Então, o tempo de duração vai depender do tempo que a pessoa contrata esse profissional. Tem pessoas que contratam ainda quando estão tentando, né? A gente chama de tentantes. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas a partir do momento que você descobre que você está grávida, se você procura a doula com antecedência, essa doula, ela conhece a comunidade local, ela conhece quais os melhores hospitais para você ter o seu filho de acordo com a sua demanda. Ela conhece profissionais para te referenciar. Então, se você precisar, por exemplo, até de um psicólogo, nós temos plano de saúde, né? E as doulas, por conhecerem, elas podem encaminhar para profissionais que têm a cobertura do plano ou profissionais que são de referência. Então, assim, o trabalho da doula, ele é bem amplo, né? Muitas mulheres pensam que a doula só fica na hora do parto, às vezes fazendo uma massagem, né, falando uma palavra positiva. Nós fazemos isso sim, mas a gente faz muito mais do que isso. E a gente faz o atendimento ainda pós-parto. Então, se essa mãe está com alguma dificuldade na amamentação, nos cuidados do bebê, se ela está apresentando alguns sinais, por exemplo, de depressão, ansiedade ou baby blues, por exemplo, nós não vamos diagnosticar, né, mas nós podemos conversar com essa mulher, entender a necessidade dela e encaminhar para um profissional específico e especializado para tratá-la. Basicamente isso. Fantástico. Por exemplo, na segunda gestação da Diana, ela falou que ela idealizou todo um
parto, né? Sonhou. Eu lembro que ela falou assim: imaginei colocando aqui, né, o bebê e não sei o quê. E não aconteceu dessa forma. Depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mas como preparar essa mulher para esse momento? Porque às vezes a pessoa até vê, acompanha hoje pela internet, vídeos, as pessoas postam muito sobre o relatório das suas experiências. E às vezes as pessoas mentalizam, imaginam assim: eu quero ter assim, desse modelo, dessa forma. E quando chega na hora, na prática, o corpo dela não vai reagir igual, não vai responder igual, ou a criança não vai responder igual. Então, como preparar essa mulher para essas intercorrências que pode acontecer e que é normal acontecer? Exatamente. Cada mulher é de uma forma. E a gente costuma dizer que cada parto, cada filho também, né, é diferente. Então, a gente não vai montar um plano perfeito. Mas quando uma pessoa me contrata, eu envio um questionário com perguntas-chaves para saber da experiência prévia dessa pessoa, do conhecimento prévio, da história, né? Se ela tem alguma situação como ansiedade, alguma depressão, alguma coisa para me guiar ali nesse início do atendimento. Por quê? Porque eu sempre falo que nosso atendimento como doula, ele é bem personalizado, individualizado. Então, a gente entende primeiro a demanda dessa pessoa, a gente identifica medos, porque, ao contrário do que você até comentou, as pessoas têm muito medo. E é normal ter medo. Você está gerando uma vida. As pessoas falam de dor de parto como quebrar 1000 ossos do seu corpo. Então, como não ter medo de uma situação dessa? Principalmente se você é mãe de primeira viagem. Com tanta coisa que se ouve, em que acreditar? Então, a gente tem um ponto de partida, entendendo a demanda dessa gestante e trazendo para ela as informações. Então, quando a gente fala de preparação para o parto, a gente fala do parto normal, né, que é o vaginal, mas nós também falamos da cesárea, que é um procedimento cirúrgico, né, que é um método que salva a vida de mãe e bebê, e ele pode acontecer. Como doula, a gente enfatiza o que pode ser feito para ter um parto normal, um parto mais tranquilo, né? E um parto tranquilo não é um parto de 5 horas, 2 horas, não. Pode ser um parto longo, como foi o meu parto. Meu parto foram 36 horas e eu não tenho experiência negativa do meu parto. Eu já acompanhei gestantes que tiveram também longas horas, mais de 24 horas. Então, entender o processo facilita nessa questão do pós. E eu sempre gosto de explicar que você trabalhar em prol de um parto normal nunca é perda de tempo. Porque você vai passar pelo processo, o seu corpo vai entender que você, né, que o seu filho está nascendo. Se você quer amamentar, os seus hormônios vão começar a produzir o leite. Na sua mente, você já está sendo preparada pela maternidade, diferente do que acontece no Brasil. Aqui a gente não tem tanto esse histórico, mas você pode agendar uma cirurgia. E o seu bebê, ele não sabe que está nascendo. Em 20 minutos, 40 minutos, fazem uma cesárea e fica tudo bem. Então, o nosso trabalho é fazer essa preparação para a pessoa, caso ela não encontre o tão sonhado parto normal, ela entenda, né, os riscos, as consequências e é que ela receba esse suporte quando aquele sonho tão esperado não acontece. Gente, a Nívia falando, eu lembrando dela grávida aqui. Eu lembro que ela falava do parto, né? Aí um dia ela falou pra mim assim: já falei pro Rafa que eu não vou querer no primeiro momento anestesia, eu vou ficar de boa, mas já avisei o Rafa. Se eu quiser me jogar da janela, dá anestesia. Se ele perceber que eu quero me jogar, pode dar anestesia. É verdade, eu comentei isso mesmo. E a gente sempre fala assim, com as gestantes, a gente fala que tem uma palavra-chave. A gente usa uma palavra composta e aí a gente fala: olha, eu sei que você vai pedir anestesia porque na hora do desespero você vai querer alguma coisa para tirar aquela dor com a mão. Mas, lógico, nas aulas a gente entende o risco, qual o melhor momento de pedir uma anestesia. Mas assim, realmente eu falei isso, né? E aí a pessoa, quando ela fala essa palavra, ela busca lá no subconsciente dela
aquilo que ela planejou, mas realmente o corpo dela está dizendo, esse é um momento que para mim já não dá mais. Então eu não sou contra a anestesia, não sou contra a cesárea, mas a gente sempre apresenta os riscos e benefícios, né? E como que se toma a melhor decisão nesses momentos. Eu lembro dela orientando o meu marido, né? Se ela quiser bater em você, deixa ela bater. Aí eu falei pra ela, eu vou chegar a esse nível? Ela falou, você não tem ideia. Mas chegou a esse ponto? Não precisou, não. Bahrein não apanhou? Não apanhou. Deu total apoio, ajudou, segurou na mão. Força, amor, força, amor. Ô Kissila, agora nós vamos falar um pouco da história da Kissila. Tô curiosa. O dia que a Kissila me contou, eu falei assim, Kissila, eu já vi documentários sobre isso. Já vi reportagens, mas eu nunca tinha conhecido alguém pessoalmente que viveu isso na prática. Aí a Kissila falou assim, não, eu trabalhei, limpou quantas casas no dia, Kissila? Eu limpei 7 casas um dia. Só 7 casas um dia. Cheguei em casa com uma cólica. Falei com o Mike que eu estava sentindo muita dor e falei assim, então vai pro hospital. Eu sou contra médico, eu não gosto de ir pro hospital. E fiquei lá assistindo dor. Quando deu mais ou menos umas 11h30, eu estava com muita dor. Aí eu comentei com ele, falei, então a gente vai pro hospital. Eu falei que não iria. Ele ligou pra uma prima minha e falou, olha, sua prima tá sentindo dor, mas o problema é que ela não quer ir pro hospital. Eu tô te avisando, se acontecer qualquer coisa com ela, eu não sou culpada. Aí minha prima passou 20 minutos, chegou lá em casa e falou... ele, né? Aí minha prima chegou lá em casa e falou assim, ó, se você não for pro hospital comigo agora, eu vou ligar pra ambulância, né? E eu ligando pra ambulância, você sabe que vai vir um corpo de bombeiro, vai vir 50 ambulâncias, 300 polícias, uma hora Usou dessa. ameaça pra te convencer, né? Você vai passar vergonha e você vai ser presa, você sabe, né? Aí eu falei, tá bom, Ludiene, ok, vamos pro hospital. Fui pro hospital de Marlboro. Cheguei lá e me perguntou assim, qual o nível da sua dor? Eu falei, 100. Aí perguntou assim, qual o tipo de dor você tá sentindo? Eu falei, sim, é como se fosse uma contração. Você conhece a dor da contração? Eu falei, sim, conheço. Mas você tá grávida? Eu falei, não, não tô grávida. Aí me colocou na cadeira de roda, entrei. Por desencargo da consciência deles, vieram com aquele ultrassom. Aí passou na minha barriga e falou assim, you have baby. Aí eu olhei pra minha prima e falei assim, fala que você tá doido, não tem baby aqui. Não, tem um baby na sua barriga. Eu, não tem um baby. E tá querendo nascer esse baby. Eu falei assim, mas eu não quero esse bebê. Aí foram, passaram a escudo do coração, o coração dele acelerado. Falei assim, olha, a gente não tem maternidade aqui no hospital. Eu preciso transferir pra Ulster. Eu falei assim, ó, geralmente, nas minhas outras 3 gravidez, do jeito que eu tô aqui, é 2 minutos pra nascer. Então, é quantos minutos aqui pra Ulster? Não é 36 horas. No caso dela, 2 minutos já nasce criança. Aí ele falou assim, 25 minutos. Eu falei assim, vou guardar na ambulância, então. Aí, não, mãe, fica calma. Eu falei, eu tô calma. Me levaram pra uma sala, pra adequar a sala lá com um becinho, tentaram me ajudar lá e tudo mais. As enfermeiras estavam mais nervosas do que eu. Tinham uns 7 enfermeiras dentro da sala, uns 3 médicos. A enfermeira pingava suor, passava a mão na minha cabeça da hora. E lá não tem maternidade, é um Não. hospital que não tem maternidade. E eu vi que tava demorando um pouquinho. E eu já tava me sentindo muito mal, tava muito angustiada. E falava que a prima assim, Ludiene, eu não tô bem. Tem alguma coisa errada comigo. Tô sentindo mal, uma sensação que eu vou morrer. Ela ficava assim, calma que isso, você é forte. Que na minha família eu sou taxada como forte. Mas eu falei assim, hoje eu não tô conseguindo ser forte. Tá acontecendo alguma coisa que eu fazia força, não saía. Aí eu falei com ela assim, e no caso tinha 2 enfermeiras, cada uma segurando a minha perna. Eu falei assim, você pode soltar minha perna? Eu quero aquela cama que coloca o pé assim, eu preciso daquela cama. Aí tudo doido, saiu, arrumou a cama, me colocou lá. Aí eu fazia a força, realmente não nascia. Eu tava muito fraca, nessa hora eu já não tava aguentando mais. E falei assim com Deus, Deus, eu não pedi, o Senhor me deu. Eu não quero morrer, porque eu já tenho 3 filhos e meus filhos dependem de mim. Uau. Quando eu fiz a última força, depois dessa palavra, nasceu um bebê. Ela estava com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço e tinha um nó. Aí a médica falou assim, tá explicado por quê da demora. E foi muito rápido, pegaram ela, levou pra UCA, aí minha prima ficou assim, eu fico que eu vou. Eu falei, você vai, deixa eu aqui. Eu dei uma hemorragia muito grave, fiquei muito mal, custaram estacar a minha hemorragia. Depois de 1 hora, 2 horas mais ou menos, me transferiram também pra UCA para fazer os procedimentos adequados. Quando eu cheguei lá, a médica falou assim, parabéns,
a pior parte você fez. E ficaram a noite toda fazendo exame na Helena. Ela chegou pra mim e perguntou se eu acreditava em Deus. Eu Uau. falei assim, acredito. Porque ela falou assim, pelo seu recorde médico, eu não sei explicar pra você por que sua filha é perfeita. Uau. Porque Uau. eu tenho muita enxaqueca, eu vomitava muito, então eu fiz tomografia. Eu tomava muito remédio na veia para dor de cabeça. Fiz exames de sangue, exame de urina. E nisso, a prima do Mike sempre me acompanhava nesses exames. Então, assim, não tem como eu falar, você mentiu, você quis esconder. Então, eu sempre tive uma pessoa do meu lado para poder acreditar que isso era verdade. E eu liguei para ela de madrugada e falei assim, olha, Viviane, eu não vou trabalhar, porque eu estou no hospital. Ela perguntou onde eu estava, eu falei, estou em Ursa. Ela falou assim, mas espera aí, esse hospital é só para quem está com câncer ou para quem ganhou neném. Você tá com câncer? Porque como eu dava muita dor de cabeça… Porque neném, até então, Né? não havia essa possibilidade. Eu dava muita dor de cabeça, então assim, eu morria de medo de ter alguma coisa a mais. Aí no decorrer do dia, não consegui conversar com ela mais, então ela chegou lá desesperada, me procurando. Aí quando ela olhou pro lado, viu, era uma menina, não tinha nome ainda. Eu lembro até hoje, ela pegou a Helena, levantou pro céu e abençoou a Helena. Então assim, Uau. foi uma cena inexplicável. Aí muita gente fica perguntando, e a menstruação? Eu menstruava normal, não sou de passar mal, não passo, minhas 4 gestações nenhuma passei mal. E é isso. Hoje a Helena vai fazer 4 anos, perfeita. Gente, que história linda. História, meu Deus. Totalmente inusitada. E as enfermeiras ficavam brigando quando ela nasceu, né? Ficou assim, é uma menina. A médica, coloca meu nome. Aí eu falei assim, mas como você chama? Ela falou o nome lá, eu falei assim, vou pensar. Aí a outra, não, eu coloco o meu, que eu ajudei limpando o suor dela. Eu falei assim, vou pensar também. Gente, nosso Deus, ele é lindo demais. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Igual ela falou assim, tomei tanto medicamento, fiz exames que a criança não pode ser exposta a esses exames. E como Deus guardou, como Deus blindou a vida da Helena. E nós temos certeza que há um propósito lindo de Deus sobre a vida da Helena. Obrigado por você compartilhar. Então, mulheres, você pode estar grávida e não saber. Lamento informar essa situação. Você pode estar… Eu descobri a gestação do Arthur, eu estava de 4 meses. E também menstruando e tomando anticoncepcional. E eu descobri que eu estava de 4 meses. Me preocupa agora, sabe? Oh, meu Deus. É igual a pastora falou, tipo assim, Deus cuida de todos os detalhes, né? Eu fui pro hospital com uma bolsinha pequenininha. Cheguei lá, sorte, no hospital aqui tem fralda, tinha de tudo. Liguei pra uma amiga minha, falei assim, Karine, ganhei neném. Ela, como assim? Estava aqui esses dias? Você tá… ganhei neném, compra uma roupinha aí e traz pro hospital. Ela chegou lá com a roupinha, a primeira roupinha da Helena. E quando eu cheguei em casa, essa prima do Mike, a Viviane, ela ficou assim, os 3 dias que eu fiquei no hospital, ela ficou cuidando de tudo. Eu cheguei lá em casa, tinha berço, todos os tipos de cadeirinha, Uau. carrinho, Uau. fralda. Fralda eu fui comprar pra Helena, a Helena tinha 8 meses. Meu Roupa, Deus. sim, a Helena tinha de tudo. Tudo. Eu não me preocupei com nada. A única coisa que você não conseguiu foi contratar a doula. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer a sessão de fotos de grávida. Não deu tempo. Oh, meu Deus. Diana, aí a Diana teve esse processo que ela passou. Aí, de repente, ela foi lá, conversou com a Nívia. Fizeram todo o acompanhamento. Mas não foi possível esse parto natural, né? E como é que ficou essa cabeça nesse momento que chegou a notícia? Não vai dar. No momento eu caí em pranto, ela tava lá. Eu não conseguia explicar o porquê eu tava chorando, embora que eu entendia que era necessário tomar a decisão da cesariana. Mas antes, eu tava com a esperança de não precisar tomar epidural tão cedo, né? Mas como eu já estava fazendo a indução, um dia anterior, eu já estava com 24 horas fazendo indução, eu muito cansada, já com muita dor, né? Aí a Nívia, ela sempre do meu lado lá, teve um momento que eu tive que tomar a decisão. Eu falei, realmente eu vou ter que tomar uma epidural para eu conseguir ir avante e tomar mais a dosagem do pitocin.
que na verdade a médica orientou a fazer a indução. Assim, eu entendo que foi necessário, mas assim, não era só por causa da idade que ela queria dizer isso pra mim, né? É que assim, às vezes pode ser que aconteça alguma complicação ou não, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, será que uma idade avançada corre o risco? Eu lembro que ela tirou toda essa minha dúvida, que não necessariamente. Você pode ter um parto normal, entendeu? Se você quiser esperar, também pode. Só que aí eu me senti segura naquele momento de antecipar uma semana antes, né, pela orientação da médica. E ela sempre me apoiando em tudo. Se você quer, ok, vamos juntas. E, né, passando lá pelo processo da indução, tudinho, e não deu certo. Só que só descobriu depois que eu comecei a passar muito mal, porque eu não estava aguentando mais. E a dilatação não ocorria devido porque o Mateus já estava com infecção. Tinha presença de mecônio. E com isso, quando estouraram a minha bolsa, né, para estimular a contração, o menino estava forçando, ele não saía e o meu útero foi contaminado, né? Então eu tive infecção, então nada funcionava na contração. Ele sofrendo e eu sofrendo. Quando foi já no sábado, depois de 32 horas, né, mais ou menos, que a doutora, eu falei para ela, vamos ter que ir pro plano B, vai ter que ser uma cesariana mesmo. E graças a Deus, assim, ocorreu bem, mas ao mesmo tempo foi muito preocupante na mesa, porque eu estava com febre, né, devido à infecção. Teve que tomar transfusão de sangue, pra você ter uma ideia, porque tiveram que lavar o meu útero. Foi uma correria lá na UTI. E o Mateus não chorou muito, ele só fez um gemido. Correram para ele para UTI, perguntaram se eu poderia dar fórmula, porque o meu sonho, meu planejamento era de parir, pegar ele no meu colo, nesse todo sujinho de sangue. Eu queria dar meu peito para ele. Não aconteceu nada disso. Uma dor terrível, ela me ajudando, fazendo massagem. Eu já estava com epidural, então eu não conseguia sentir metade da perna. Ela com mais a enfermeira auxiliando, tentando colocar mais na posição, fazendo uma massagem para ver se dilatava. E nada, até que realmente foi necessário a cesariana. E eu já estava com toda essa complicação. E naquele momento, assim, você não consegue raciocinar ali naquele momento. Você só pensa assim, eu precisava ficar acordada. Eu na mesa, eu falava, Diana, não desmaia, não desmaia. Eu falava comigo, mantenha-se forte, Diana, não desmaia. Porque o meu medo era de acontecer alguma coisa e dar mais complicação. Enfim, fui pro quarto, né, no outro dia, que fui assimilar alguma coisa, fui começar a entender. Mas foi muito frustrante, porque eu confesso que, assim, eu tinha feito todo um planejamento e depois de ter acontecido totalmente diferente. E, inclusive, né, nas aulas que eu tinha com ela, assim, falando assim, ó, há possibilidade disso, mas eu via tão distante essa possibilidade, porque o meu pré-natal estava tão perfeito, sem diabetes gestacional, não tive problema de pré-eclâmpsia, pressão normal, tava tudo ok. Então eu falei, não, vai dar tudo certo a indução. E não foi assim. Foi totalmente diferente. O Mateus lutou pela vida e eu também tive que lutar pela minha vida. Inclusive, depois de eu vir para casa, 2 dias depois, eu tive umas complicações, né, de coágulos e realmente começou a sair o sangue pela incisão. Eu tive que ser internada novamente. Tiveram que me abrir porque eu estava com uma hemorragia interna. E aí eu voltei para casa acoplada num aparelho, fazendo VECO, que é um sistema de pressão negativa, um sistema de curativo, para manter o meu corpo, meu metabolismo ativando, né, e desinchando. Foi o que salvou a minha vida mesmo, porque o meu corpo não respondia de tanta anestesia que eu tinha tomado para a indução, né? Mas eu sei que o milagre aconteceu. Estou com meu baby no colo agora, né? A família feliz, meu pai chorando, emocionado porque tem um neto. Gente, essa é a primeira saída da Diana. Vocês não têm ideia. Ela tá ali assim, meu Deus, eu saí de casa hoje. E eu fora de óbito, olhando na rua, eu falei assim, oi cidade, tudo bem? Tô aqui. E é tão lindo nós ouvirmos as histórias, as diferentes histórias, para a gente observar a beleza de cada história, né? Deus é um Deus tão criativo que eu falo assim que Deus não tem filhos ou filhas em série, onde a sua história precisa ser exatamente como a história dela, a história de outro. Não! Deus nos fez únicas e com histórias independentes.
Então, e há beleza em cada história, há o cuidado de Deus em cada trajetória que é apresentada. Então, aqui nós temos 4 mulheres e nenhuma história do parto, da maternidade foi igual à outra. E tá tudo bem, a beleza em tudo isso. Então, a forma que foi a minha não me faz melhor do que a história da outra. E isso é importante, né, Nívia, deixar muito claro. O importante é que aquele momento seja único e seu filho venha bem, saudável, respeitando o seu corpo e respeitando o seu filho. Exatamente. A Diana comentou sobre o processo de indução, né? Ela passou por um procedimento que é oferecido em alguns casos e a mulher tem total liberdade, né? De aceitar, de confiar nos profissionais que estão acompanhando ela. Mas existem também os casos que não vão ser positivos, aqueles, né, que a indução realmente não vai dar certo. E isso é normal. Mas o que a Diana fez foi tomar uma decisão com base no que ela acreditava. Então, diferente de, por exemplo, ela falar, eu não quero correr esse risco, e ela poderia se arrepender de não ter feito o máximo que ela pôde. Então, quando a gente traz informação para a pessoa, ela tem a oportunidade de decidir por ela. Ela tem a oportunidade de ouvir o profissional, com base no que ela acredita, e falar, não, é isso que eu quero para mim. E na medida que realmente precisar de uma intervenção para salvar a vida dela ou do bebê, os profissionais que estão na assistência vão tomar essa decisão, né, para a segurança dela e do bebê. Então, eu sempre falo que a questão da indução não é só para você ter um parto vaginal. Não, é você fazer todas as tentativas que você pode, entendendo todos os riscos, todos os benefícios. E eu sempre falo, o mais importante é o quê? Uma mãe feliz, com seu bebê perfeito, né? Eu imagino, Diana, o desafio de passar por toda essa questão de hemorragia, de incisão, né? Que abriu, é desgastante, né, para o seu corpo, para a sua mente. Então, assim, eu nem sei o que dizer diante de tudo isso, mas eu vejo a felicidade nos seus olhos de ter o seu filho, a realização da sua família e, mais uma vez, acreditar que o plano de Deus se cumpriu. É verdade. Então, assim, eu quero te agradecer nesse momento pela oportunidade de ter participado dessa experiência com você, de ter feito parte da sua vida, de ter acrescentado de alguma forma e de te acolher, né? Como você falou, nas situações eu estava ali do seu lado. A gente não é perfeito, né? Mas para mim foi excepcional, assim, passar junto com você essa experiência, porque eu também aprendo a cada parto, a cada história. Eu carrego essa bagagem junto comigo também. Então, muito obrigada. Obrigada a você, meu anjo. E as histórias vão se entrelaçando, né? Se conectando. Você passa a fazer parte, acho que, de um dos momentos mais lindos na vida de uma mulher, né? Então, isso é um dom de Deus na sua vida. Nívia, e eu acredito que agora aqui, por exemplo, no nosso estado aqui, os planos de saúde, hoje, eles aceitam, né? Então, para a mulher que deseja ter o acompanhamento de uma doula, como que ela busca saber se é por região, se é por cidade, se existe um portal onde ela pode ter acesso a essas informações? Então, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos a cobertura dos serviços desse profissional. Mas em dezembro do ano passado, nós tivemos essa conquista com o Mass Health. O Mass Health é um plano, né, que muitas pessoas têm aqui, principalmente imigrantes. E quando você fica grávida, você tem a cobertura do plano Standard. Então, quando você tem essa cobertura, você tem acesso a esse serviço da doula e muitos outros, né? Só para comentar um pouquinho, nós doulas, nós estamos se eu não me engano, agora em 8 doulas brasileiras. Nós estamos com roda de gestante online a cada 15 dias, na quarta-feira. E a gente traz essas informações de como que funciona com o plano de saúde, quais são os serviços que você pode ter acesso. Por exemplo, você pode ter acesso a quiroprata durante a sua gestação, né, que ajusta a coluna, te ajuda a aliviar dores, e é tudo coberto pelo plano, né? Então, assim, eu não conseguiria te dizer
todo o caminho nesse momento, mas principalmente se você deseja, né, ter uma doula do seu lado, você pode ir na rede social, no Instagram e colocar doula brasileira em Massachusetts, vai aparecer as primeiras, né? E você pode comunicar direto com a pessoa e ela possivelmente vai te pedir o cartãozinho para checar, né, se você está elegível para o serviço da doula e outros mais. E aí ela pode te passar a informação. Então, por exemplo, nós temos uma quantidade de gestantes que nós podemos acompanhar individualmente. Se, por exemplo, alguém chegar até mim e eu já tiver com a minha agenda daquele mês cheio, eu vou direcionar ela para uma outra doula. Então, todo mundo que tem o Mass Health e Standard tem acesso a esse serviço que eu mencionei na gestação, durante o parto e pós-parto. Fantástico, eu não tinha ideia. Então aí você que está gestante ou tentante, já fica essa dica aí. Até a quiroprata também. Exatamente. Tem diversos serviços, assim. A gente sempre fala também da WIC, que é um programa de alimentação e que a gestante pode receber um cartão, né? Que ela pode receber uma quantia para comprar alimentos, mas ela tem acesso também à consultora de amamentação nesse período da gestação, porque a gente fala que é super importante estudar sobre isso, porque não é natural, né? Muitas mães passam por vários perrengues depois que o bebê nasce, mas com informação você tem mais chance de conseguir amamentar, né, com sucesso. Então, a WIC, ela fornece também essa consultora. Algumas vão em casa também, dependendo da região. E você consegue ter esse suporte depois que o bebê nascer. Então, assim, ó, doula, ela é fonte de informação. Então, eu sempre falo assim, se você mesmo que não tenha… Aí, vamos supor que você queira que 2 pessoas te acompanhem e você não quer a doula no dia do seu parto. Procure uma doula, converse com ela, para que ela passe as informações do que a comunidade oferece, porque a gente tem muito contato. Então, mesmo que eu não seja a doula da pessoa, eu posso encaminhar ela para esses serviços e outros mais que muitas pessoas nem têm ideia. Por exemplo, se você está grávida e você não liga às vezes no Mass Health para avisar, o seu plano não muda automaticamente. Uau. E às vezes a pessoa só vai descobrir quando ela vai para a primeira consulta pré-natal, que lá na recepção a moça fala, o seu plano não vai cobrir essa consulta. Imagina como que a pessoa fica na hora. E agora? Eu vou ter que pagar do meu bolso? Como é que funciona tudo isso? E às vezes a barreira do idioma também é uma complicação. Exatamente. Então procure uma doula brasileira, né, que fala a sua língua para ter todas essas informações. E nesse momento, para a mulher é tão… Eu falo assim, são tantas emoções naquele momento, o momento do parto em si, que você ter alguém do seu lado que fale a sua língua, porque assim, muitas pessoas que estão aqui, muitas mulheres que estão grávidas aqui, elas não têm essa rede de apoio da família, porque os familiares ficaram no Brasil. E às vezes ela tá sozinha aqui com o esposo. Então ela não tem essa rede de apoio do lado. E quando ela vai para esse acompanhamento médico, ela sente-se um pouco sozinha. Tipo assim, meu Deus, eu estou em um país, eu não falo a língua. A insegurança bate, porque às vezes é o primeiro filho, a primeira gestação, tudo é muito novo. Então, quando você tem alguém do seu lado que está te acompanhando e fala a sua língua e vai te ajudar a saber os benefícios que o país lhe oferece, que o seu plano de saúde oferece, então eu acho que é uma carga que já traz um alívio muito grande para essa mulher. Então eu falo que a informação, ela é tudo. Conhecimento é tudo. E a gente vê muitas mulheres sofrendo aqui e buscando às vezes ajuda até de conhecidos, de amigos, pessoas que você não tem afinidade nenhuma. E que você leva para uma consulta. Então você já fica constrangida por ter uma pessoa estranha, constrangida por não saber o idioma. E a insegurança de pensar, será que é isso mesmo que vai acontecer comigo? Será que eu tô segura de tudo que eu tô ouvindo? Porque bate essa insegurança, né? Então se você tem alguém
do seu lado, que você já criou um elo, você já criou uma conexão ao longo da gestação, é um alívio muito grande. Porque o marido, na hora ali, também é outro desesperado. Novidade nenhuma. A gente sempre fala que a gente acompanha as gestantes, mas a gente também prepara os maridos. Eu, como doula, faço questão de, pelo menos um dos nossos encontros, conversar com os maridos, ter certeza que eles estão alinhados com o plano, né? Que a mulher trabalhou ali, que a gente conversou. Porque não adianta você preparar a mulher e no dia do parto o homem desesperado pedindo para fazer uma cesárea porque a mulher está sofrendo. Então a gente precisa alinhar isso com toda a família, né, o máximo ali possível. E você estava falando ali, eu lembrei. Essa questão da rede de apoio é super importante porque às vezes a gente não sabe nem o que esperar. O que esperar de um bom pré-natal? O que esperar de um bom obstetra? Não sabe nem como fazer as perguntas. Mas você chega, mede a barriga, pesa, verifica a pressão. Mas será que é só sobre isso? A mulher no período gestacional, ela não precisa muito mais do que isso. Então, assim, a gente sempre encaminha, por exemplo, para parteiras, que a gente chama de midwife. A midwife, ela tem uma visão mais holística. Então, o pré-natal costuma ser mais longo, mais acolhedor. Então, a mulher que às vezes não tem a família, não tem a mãe, né, as tias por perto, ela acaba sentindo esse acolhimento da midwife, da parteira, porque ela se preocupa com o todo. E não simplesmente se o bebê está só crescendo. Não, é como um todo. E outra situação também é que, como eu estava falando de demanda, já aconteceu situações de pessoas com ansiedade virem até mim e eu nitidamente observar que não estava no meu escopo de prática direcionar aquela situação. Então, o que eu fiz? Eu falei para ela, olha, o plano de saúde cobre psicólogos que falam português. Você vai entrar em contato nesse número e eu fiz o encaminhamento e ela ficou imensamente grata. E ela pôde trabalhar a ansiedade durante a gestação, para que durante o parto ela tivesse também preparada. Porque a gente também precisa saber quando é o nosso trabalho e quando foge do nosso trabalho para a gente poder fazer o encaminhamento. Outra situação também, vou ser breve, teve uma gestante que me procurou e ela tinha um atendimento em um determinado hospital e ela estava totalmente insatisfeita. E ela falou, Nívia, não tá legal, você me indicaria outro hospital? O que eu posso fazer? Eu falei, você pode simplesmente ligar no hospital e falar que você quer transferir o seu pré-natal. E ela, assim, é grata porque ela mudou o plano dela, mudou de profissional. E ela falou, nossa, abordagem completamente diferente. Então, assim, é sobre isso, é sobre trazer informação. E, claro, tem pessoas que vão preferir aquela consulta rapidinha mesmo, tá na correria. Então, por isso que eu falo que é personalizado. É de acordo com a demanda de cada pessoa. Exatamente. Nossa, quanta informação aqui hoje, gente. Né? Que lindo, gente, esse trabalho. E eu achei muito relevante nós trazermos esse tema e falarmos sobre isso, porque nós somos uma comunidade aqui grande de língua portuguesa. E nós temos pessoas chegando aqui o tempo todo. E tem mulheres que chegam aqui grávidas e não sabem nem por onde começar. Eu tenho um sonho de termos aqui na igreja, já falei isso para a Nívia, um grupo de gestantes e esse acompanhamento justamente para essas pessoas que não têm essa rede de apoio da família aqui. E nós sabemos que a mulher fica emocionalmente mais frágil, precisando desse suporte. E chegando aqui, o marido trabalha muito o tempo todo. É uma vida muito mais corrida em relação ao que nós vivíamos no Brasil. É totalmente diferente. Então, se nós tivermos essa rede de apoio, de suporte, eu acredito que ajuda muito mais essas mulheres, né? Então eu sonho em termos aqui na igreja também. Amém! Vamos trabalhar nesse projeto. Eu sempre falo, eu tenho a formação de enfermagem no Brasil e eu acabei de conseguir a minha licença como enfermeira aqui também. Celebramos muito essa vitória. Em breve eu não estarei como doula mais, mas eu amo o que eu faço e eu sempre digo assim, muitas pessoas chegam até mim, querem saber como funciona e às vezes não se planejou, né? Agora o plano paga, mas até o ano passado não cobria esse serviço e às vezes para a pessoa, né, adquirir esse serviço e pagar por ele, acaba saindo, né, do orçamento da pessoa.
Mas eu sempre falo, olha, o que eu puder te ajudar de informação, eu sempre passo informação, porque a gente sabe o quão valioso é isso e o quão perdido às vezes as pessoas ficam. E essa luz, né, de você direcionar a pessoa, você vai aqui, daí depois a outra pessoa que tá lá ajuda ela de outra forma. Então, para mim, é uma realização profissional também, né? Não estou como enfermeira agora, mas o meu objetivo é também me tornar uma parteira, né, como enfermeira parteira. E essa jornada de doula é o início, né, de fazer esse acompanhamento, de estar perto das famílias, até para, eu falo assim que nós blindar a mulher às vezes, né, de passar por constrangimentos, por traumas, né, no ambiente hospitalar, enfim. Então, quando a mulher está mais preparada, quando ela meio que sabe o que esperar, ela já vai, né, com a mente mais preparada, e isso ajuda até depois no pós-parto a diminuir índices, E né, até de quando ela depressão. vê que aquilo tá fugindo do que seria o normal, ela também, não, dessa forma, essa abordagem eu não aceito comigo, né? É dessa Se posicionar também. E a gente tem essa expressão de falar que você pode fire your provider. Se você não está satisfeito, você pode simplesmente, eu não quero mais esse atendimento. Eu estava no pós-parto e uma moça me ajudando, uma consultora de amamentação nesse caso, que eu considerei despreparada, infelizmente. Até meu esposo, que fez as aulas comigo de preparação para o parto e aulas de amamentação, que eu queria muito amamentar. Ela veio, ela tremia, ela me deixava nervosa. E meu marido olhou e falou, nossa, até eu consigo te direcionar melhor. E eu falei para a equipe, eu falei, olha, se possível, eu não gostaria mais que ela me atendesse. E eu nunca mais a vi. Então, assim, não é, eu sou contra o profissional, mas para mim ela não me atendeu, entendeu? Então, naquele momento não estava ajudando. Ela não atendeu a minha demanda. Então, eu me senti no direito de ter um outro profissional ao meu lado. Fantástico. Gente, que noite linda! Diana, para encerrarmos aqui, eu gostaria que você deixasse uma palavra para as mulheres que viveram uma experiência que para ela ficou como traumática, do primeiro filho que sofreu um processo de aborto. E de repente essa mulher está com medo de tentar novamente. O que você diria para essa mulher? Eu digo que tem que tentar, né? Tem que usar a fé, primeiramente pedir a Deus para curar, porque de fato você fica com muita insegurança, né? Eu não só orava, mas também busquei tratamentos, né, dos médicos. Inclusive o médico falou, só por inseminação, saí frustrada de novo. Será, Senhor? Mas como assim? Então você fica questionando ao pai tantas coisas, mas ele realmente muda a circunstância. E o Mateus veio naturalmente, não precisei de nada de intervenção médica. E o parto realmente foi difícil porque faz parte da vida, né? Então a gente não pode ter a experiência de uma pessoa e tomar para si, né? Então você tem que colocar na mente assim, eu falo, não, com Deus no barco tudo vai muito bem, né? A gente conhece, tem uma musiquinha sobre isso, mas é verdade, quando você usa a fé, acredita que Deus pode fazer o sobrenatural, os traumas vão curando e você vai vendo a possibilidade de você realmente gerar uma vida. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, quando eu lembro do trauma, eu lembro, na verdade, da experiência do que eu passei, o que Deus falou para mim daquele momento. Entendeu? Sobre o aborto, sobre o reino dele. Assim foi também na gestação do Mateus, quando eu entendi que abrir mão das minhas vontades, do meu orgulho, geralmente é o que faz parte do reino de Deus. Gerar uma vida é você matar o eu todos os dias. Yes. Né? Durante toda a minha gestação, passei muito mal, diferente dela. Muito vômitos, nem não comia nada, passava mal. E ficava naquela sensação de, será que eu vou conseguir? Eu falei, não, eu consigo, em Cristo eu consigo, né? Então eu deixo para essas pessoas, vale a pena tentar. Pede para Deus e Ele cura. Ele cura todas as traumas. Amém. Kissila, eu gostaria que você falasse com as mulheres que tentam se preparar milimetricamente, tem que estar cronometrado, agendado. O que você diria para essas mulheres que de repente têm uma notícia como essa que você teve? Eu tenho 4 filhos, né? Nenhum deles eu me preparei,
Nenhum deles eu fiz estratégia de como seria meu parto. Coloquei na minha cabeça que a dor era psicológica. E assim foi. Não senti essa dor que todo mundo fala. Graças a Deus foi assim. Que eu acho que a gente tem. O preparo não quer dizer tudo. Às vezes a gente prepara para tanto e às vezes não adianta de nada. Só ter fé em Deus mesmo, confiar em si, que dá certo. Amém. Nívia, que conselho você daria hoje aí para uma mulher que está insegura quanto a essa decisão de gerar uma vida? Olha, falando da minha experiência, eu acho, e acrescentando ainda, né, com a da Diana, nunca é tarde. E eu respeito muito e acolho muito as pessoas que chegam para mim na idade dos 20, 25 anos, dizendo que não querem ser mãe, que querem aproveitar a vida, que querem viajar, que querem estudar. E não tem nada de errado com isso. Eu costumava ouvir que uma família não é uma família sem um filho. Mesmo com meu filho lindo de 1 aninho e eu querendo gerar mais uma vida, porque eu quero, né, ter mais um filho, eu já decidi isso antes. Eu acho que é importante a gente respeitar. E eu acho que uma família é quando você tem um casamento, quando você tem uma aliança, um casamento abençoado. E se Deus te enviar filhos, olha aí a situação dela. Ela não planejou a 4ª menina. E eu tenho certeza que é uma bênção na vida dela. A Diana aguardou o momento certo, passou por uma situação, um desafio, não desistiu. Engravidou novamente, tá com o presente dela ali. Então, eu acho que também você ir pela sociedade como pressão, que você tem que ser mãe aos 25, que você tem que alcançar tudo até os 30, porque depois você tá velha demais. Eu não concordo com isso. Eu estou com 34 anos. Então, aos 33 eu tive o meu filho. Eu acho que o mais importante é você cuidar da saúde, né? Em todos os aspectos é importante você cuidar da saúde e entender a importância de gerar uma vida. Agora, se você vai ter com 20, ou com 40, ou com 50, como a Cláudia Raia, não importa. Eu acho que o mais importante é, como a Diana falou, você pedir a Deus para te curar dos traumas, porque transferir aquilo, o trauma, a dor para uma criança é injusto. Então, o melhor que você pode fazer, se você percebe que tem algo que incomoda, faça uma terapia, procure um profissional que vai te atender nessa jornada, mas principalmente tenha fé em Deus e busque a cura através do Espírito Santo. Que lindo. Eu acho que o autoconhecimento, né? A pessoa conhecer a si mesma, ser curada, para você poder olhar para aquele serzinho que Deus está te enviando. E essa transferência de tudo quanto Deus depositou no seu coração será a transferência mais pura. Seremos perfeitas? Não. Vamos falhar? Com certeza, inúmeras vezes. Mas tenha certeza que, além de nós, teve alguém que confiou muito mais em nós para essa linda jornada, para essa linda trajetória. E eu tenho certeza que tudo aquilo que nós precisamos para esse momento, Deus já depositou dentro de nós. Então basta nós olharmos para dentro de nós, que nós vamos encontrar ali todas as estratégias, todas as armas necessárias, tudo que nós precisamos, Deus já depositou dentro de nós. E eu acho que a palavra-chave na vida de uma mulher é: não compare a sua história com a história de ninguém. Você é única, você é filha de um Deus criativo, e se Ele lhe confiou essa linda dádiva de gerar, é porque Ele já depositou dentro de cada uma de nós tudo que é necessário para essa linda jornada chamada maternidade. Meninas, muito obrigada pela vida de vocês, pela entrega de vocês aqui, esse coração tão generoso em compartilhar um pouco
vida, da história, da trajetória, do trabalho profissional, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para a vida de muitas mulheres aqui hoje. Aquelas que estão passando por um processo, aquelas que estão pensando em gerar, aquelas que estão sendo curadas das suas dores nesse momento e aquelas que vão ser pegas de surpresa. E o que fazer? Saber que tudo vai dar certo. Eu costumo dizer que no nosso amanhã, Deus já esteve lá. Nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo o agora. Mas Deus já esteve no nosso amanhã. E Ele já estabeleceu cada coisa no seu devido lugar. Então o nosso lugar é o lugar de descanso em Deus. Quando não sabemos como agir ou o que fazer, nós temos a quem recorrer, a quem nos gerou primeiro. Ele nos conhece nos mínimos detalhes e Ele tem a resposta certa para tudo que nós precisamos. Então, que nós possamos encontrar esse lugar de refúgio e de descanso em Deus. E para você que está nos assistindo aí de casa, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com um novo tema, com convidadas aqui nesse sofá. E será uma noite muito abençoada para a sua vida. Você quer falar, Diana? Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui contando a minha história. E, de fato, eu tô tão emocionada de ter saído de casa. E emocionada de estar entre vocês, porque realmente eu lutei pela vida. Correr risco de vida. E estar aqui, assim, tá sendo muito abençoador. E tô muito emocionada mesmo de estar aqui com vocês. Revendo minhas amigas. Que delícia. Eu costumo dizer, assim, que depois que você tem filho, que você começa essa trajetória, aí você olha para aquele ser, você fala assim, meu Deus, mas como que era a minha vida antes desse serzinho? É bem isso. Que ele preenche o seu dia inteiro, né? Que nos primeiros dias, os primeiros meses, é 24 horas por dia dedicada àquele ser. Aí você para por um momento e fala assim, como que era a minha vida antes mesmo? Sem essa rotina, né? Isso. Mas é especial demais e é lindo demais desfrutar dessa parceria com Deus, né? É uma parceria com Deus. Ele nos concedeu esse privilégio de gerar um outro ser junto com Ele. Lindo, né? Então você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação nesse momento. Envie essa live, envie esse link para o maior número de pessoas, para que mais mulheres sejam abençoadas. E eu quero te convidar nesse momento para uma palavra de oração. Onde você estiver nesse momento, feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração e vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial. Eu te louvo pela vida de cada mulher conectada nessa live. Senhor, nós ouvimos aqui testemunhos lindos do teu favor, do teu cuidado, da tua graça, do teu consolo, do teu conforto, Senhor. Eu não sei em que momento ou em que fase muitas dessas mulheres estão passando, Senhor, ou estão vivendo nessa jornada chamada maternidade. Eu não sei qual é a situação ou as circunstâncias em que a tua filha se encontra. Senhor, mas nós chamamos pela tua presença, nós chamamos pelo teu conforto, nós chamamos pelo teu consolo, nós chamamos pelo teu direcionamento. Senhor, visita cada uma das suas filhas, abra os olhos espirituais para que vejam essa linda dádiva do céu. A confiança, Senhor, que o Senhor depositou sobre a vida de cada uma delas. Senhor, que o abraço que elas precisam nessa noite seja dada pelo Senhor.
para que o abraço que elas deem nos filhos, Senhor, seja um abraço de cura, de proteção, de provisão e de paz. Nós declaramos mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres que curam, Senhor. Nós declaramos mãos, Senhor, que se estendem para curar. Nós declaramos abraços, Senhor, que se estendem para sarar dores, feridas e cicatrizar. Nós declaramos mulheres que se levantam dentro de casa, chamando a Tua presença e a Tua glória, porque é isso que o Senhor confiou a cada uma de nós. Por isso nós Te agradecemos por tudo. Sê conosco, Senhor, nessa linda trajetória. Sê conosco, Senhor, nessa linda jornada chamada maternidade. Obrigada, Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Nos vemos na próxima sexta-feira, nessa linda jornada do Maio Mulher. Deus te abençoe. Fique bem.